Chegou o grande dia! Hoje eu vou falar tudo de um animal fantástico. Quero ver se você descobre de quem é que eu tô falando, hein? Vamos lá! Ele é herbívoro, ele é quadrúpede, ele tem o corpo assim com o formato de um barril, é grande e ele tem chifres no crânio. E aí, sabe de que eu tô falando? É isso aí, do rinoceronte! Não? Não é rinoceronte? Dinosfera. Não é o rinoceronte, é o Triceratops, isso mesmo. Hoje é o dia dele. Então fica aí que daqui a pouco a gente vai ver tudo sobre esse incrível dinossauro. E roda a vinheta. Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou Luiz Mello e você está no canal Dinosfera. Hoje, se você é fã do Triceratops, assim como eu sou, então você vai ter um vídeo muito legal pela frente. Então, aguenta aí, espera que hoje eu vou falar tudo desse incrível dinossauro, hein? Bom, antes disso, vou só pedir para você, né, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E também vou pedir para você seguir a Dinosfera pelas redes sociais, né? É @adinosfera, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. E como é que a gente começa para falar de um animal tão fantástico como esse? Bom, Triceratops. Triceratops é um ícone, muita gente adora esse dinossauro, as crianças, especialmente quando começam a aprender sobre dinossauro, elas ficam fascinadas por esse dinossauro tão legal que é o Triceratops. Bom, ele viveu há mais ou menos aí entre 69 e 65 milhões de anos atrás. Isso daí cai lá no finalzinho do período Cretáceo, lá na Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros, né? E ele viveu na América do Norte, especialmente lá nos Estados Unidos, uma parte do Canadá, né? Mas havia parentes deles também, que a gente vai falar depois no vídeo, que viviam até na Ásia, né? Além da América do Norte, também na Ásia. Mas aí é outra história, aí a gente vê mais pra frente aí no vídeo de hoje, tá bom? Bom, esse incrível dinossauro, ele foi descoberto em 1887, veja só há quanto tempo já conhecemos o Triceratops. Mas ele não foi identificado logo de cara, demorou um pouquinho para concluírem os estudos, então em 1889 foi que ele ganhou esse nome de Triceratops, certo? E ele é um dinossauro que pertence ao grupo dos Ornithischia, então é aquele grupo grande de dinossauros que tem como característica básica, digamos assim, os ossos da pelve arrumados ali de uma maneira parecida com os ossos das aves, né? E em grande parte são dinossauros herbívoros, muitos deles quadrúpedes, outros tantos são bípedes, né? Mas de uma maneira geral são dinossauros bem legais, bem interessantes. E além de ser do grupo dos Ornithischia, eles são também da família Ceratopsidae. E essa família também ela é bem diversificada, bem grande, tem dinossauros bem legais. E lá pro finalzinho do vídeo eu volto a falar sobre eles então. Então, esse nome Triceratops, o que significa, né? Bom, primeiro temos que saber que ele é um gênero. E ele significa cabeça com 3 chifres. Tri é 3, cerato é chifre e tops seria, então, referência à cabeça, né? E esse gênero, ele é composto por 2 espécies. Uma delas, a mais comum de ser encontrada e de ser conhecida, é o Triceratops horridus, e a outra é o Triceratops prorsus, que é já um pouco menos conhecida. Aliás, no começo, né, essas 2 espécies eram muito confundidas até pelos especialistas. Eles chegaram a achar que poderia ser apenas uma espécie, mas que cada uma delas representasse momentos diferentes da vida desse dinossauro. Então, uma delas seria um dinossauro já mais adulto e outro seria um dinossauro desse tipo, só que mais juvenil, né? Mas essa discussão aparentemente ela acabou. Hoje em dia é consenso de que esse gênero é realmente formado por 2 espécies. Bom, então vamos para a descrição desse animal tão legal, tão fantástico.
Triceratops, primeiro que a gente tem que saber é que ele é um quadrúpede, né? Então aquele dinossauro que se apoia em 4 patas. Com relação a tamanho, de comprimento, ele poderia chegar até 10 metros, então ficaria ali entre 8 e 10 metros de comprimento nos adultos. De altura, aí a gente já teria por volta aí de 3,5 metros de dinossauro. Então ele era extremamente grande em comprimento e em altura também, né? E com relação ao peso, aí ele chegaria aí por volta de 5 toneladas e pouco, até as maiores estimativas que chegaram foi perto aí de 8 toneladas de dinossauro. Então é realmente muita coisa, né? E falando do corpo, o que chama atenção num Triceratops? Bom, o seu corpo como um todo, né, ele é um corpo bastante robusto, bastante grande, largo, tem realmente o formato ali de um barril, é um corpo até certo ponto arredondado nessa parte do meio, tem 4 membros muito fortes, né, e que dão sustentação para todo esse corpo enorme desse animal. E aí o que mais chama atenção realmente é a cabeça, né, uma cabeça totalmente diferente, uma cabeça que tem, primeiro, o que o nome já indica, né? Então, 3 chifres, sendo 2 deles maiores sobre os olhos e um deles um pouco menor ali sobre o focinho, né? Então, só isso aí já é uma característica muito típica desse gênero e das 2 espécies. E aí a gente completa esse crânio, essa cabeça, com um bico, né? Um bico muito sugestivo ali de um animal realmente herbívoro, muito semelhante até ao bico de algumas aves que temos hoje em dia, como os psitacídeos, né? Os papagaios e seus parentes. E na parte de trás a gente tem um prolongamento do crânio, que ele vai subindo, então, assim como se fosse pelas costas do animal, e que alguns chamam de escudo, outros dizem que é prolongamento mesmo do crânio, mas ele é muito característico porque ele é feito de osso, né? Então a grande placa ali que tem na parte de trás do crânio daria uma proteção ali para o pescoço, para a nuca, né? E é também bastante chamativo. Tanto é que o crânio desses animais pode chegar até 3 metros de comprimento, sendo que somente a parte ali do escudo, a parte de trás do crânio, sozinha ela pode atingir 1 metro de comprimento. Então é bastante grande e bastante notável. Essas características são bastante notáveis nesse dinossauro. Com relação ao chifre, o que significa isso, né? Que tipo de material é o chifre? Como que a gente identifica isso daí em um dinossauro? Bom, chifres existem em animais até hoje em dia, né? As vacas, os próprios rinocerontes, eles têm chifres. Só que a gente tem que tomar cuidado porque nem tudo que a gente chama de chifre tem a mesma constituição, tá? No caso do Triceratops, o que os estudos dos fósseis mostraram é que esses dinossauros eles tinham um chifre com uma base, uma parte interna formada por osso, o mesmo osso do crânio, e por fora eles eram revestidos por um material como as nossas unhas, que é chamado de queratina. Então era como se fosse uma capa, também chamada de bainha de queratina, né? E que inclusive ela era maior do que o próprio comprimento do osso que ficava por dentro. Então em alguns casos chegava a ser 30%, 40% mais longo, né? Essa cobertura era mais longa do que o próprio osso que ficava por dentro, né? Então era um material bastante interessante. Alguns fósseis mostram, né, registros aí, mostram ainda indícios dessa bainha, que ela é menos resistente do que o osso, mas em alguns casos também ficou preservada, né? E aí, completando a imagem que a gente tem do crânio, a gente poderia encontrar outros espinhos ou protuberâncias na forma de espinhos um pouco espalhadas também pelo crânio. Então havia, por exemplo, nessa região da bochecha, né? Também quando eles atingiam uma maturidade aí sexual, já estavam mais velhos, eles desenvolviam aqui uns espinhos, né? Não chegavam a ser chifres, mas eram espinhos bem evidentes nessa região ao lado
do crânio, né? E também na margem do escudo. Então toda aquela estrutura no final do crânio, ela tinha ali vários desses espinhos, né? Várias dessas estruturas, chegava a ter ali por volta de 20, um pouco menos, um pouco mais, né? E essas estruturas então ficavam ali e talvez ajudassem a dar uma resistência maior e até contribuir ali com a função desse próprio escudo, que a gente vai ver daqui a pouco qual era essa função, na é verdade? Bom, e quando a gente olha o crânio desse dinossauro por dentro, né, ali na boca, no interior da boca, a gente observa que eles tinham fileiras de dentes muito grandes, dentes muito poderosos, dentes que eram extremamente complexos se a gente comparasse com outros dinossauros da época e até se a gente comparar com os dentes que existem hoje em dia. Eles eram mais complexos porque eles tinham mais partes, mais elementos, né, formando esses dentes justamente para dar uma resistência melhor para eles. Então, para que serviam esses dentes, né? Provavelmente serviam ali para a alimentação deles, que era totalmente vegetal, só que eles comiam vegetais muito duros, o que não serviam para a alimentação da maioria dos dinossauros da época. Então eles, tendo esses dentes especiais, eles conseguiriam se alimentar dessa vegetação dura, né, resistente ali, e conseguiriam então triturá-la e tirar dali os nutrientes que eles precisavam. Só que esse trabalho também fazia com que os dentes se desgastassem muito. Então tudo indica que eles tinham uma reposição dos dentes constante ao longo da vida. Então os dentes desgastados cairiam e aí nasceriam novos, porque ele não poderia ficar sem aquela ferramenta tão importante na hora da alimentação, não é verdade? Então esses dentes eram considerados únicos aí entre os dinossauros herbívoros da época em que eles viveram. Bom, falando de dentes, falando da alimentação, eu já iniciei então o próximo tópico aí do nosso vídeo, que é alguns hábitos, né? Vou falar de alguns hábitos aí do Triceratops. Então, o primeiro deles, já mencionei, que é o fato deles serem animais herbívoros e usarem um tipo de vegetação que não era muito favorável para a maioria dos herbívoros da época, né? Então isso era um destaque que esses dinossauros apresentavam. Outra coisa, uma dúvida que ocorre aí em muitos estudos e muita gente pergunta, né, questiona sobre isso, é o seguinte: será que o Triceratops era um dinossauro social ou sociável? Ou seja, será que ele vivia em bandos, né? Será que ele vivia em grupos? Bom, da onde que vem essa dúvida? Ocorre o seguinte: alguns parentes do Triceratops, então que a gente chama de ceratopsídeos, se for da família, ou ceratopsianos, se for da infraordem, eles são reconhecidamente dinossauros gregários, ou seja, dinossauros que viviam em bandos. Ah, Luiz, como é que a gente sabe disso? Bom, a gente sabe disso porque já foram encontrados esqueletos, né, de dinossauros aí, parentes do Triceratops, como por exemplo o Protoceratops, que nesses fósseis havia ali ossos de uma quantidade muito grande de indivíduos. Então isso indicava que eles viviam juntos, morreram por algum motivo, como por exemplo uma enchente, e acabaram sendo levados todos, aqueles corpos, né, para algum lugar, e lá naquele lugar eles viraram fósseis, né? Sofreram ali as transformações e viraram fósseis. Então isso é conhecido para vários ceratopsídeos. Agora, Triceratops é diferente. Já foram encontrados aí mais de 50, né, esqueletos ou localidades com Triceratops. E nunca encontraram uma aglomeração desse tipo com esse gênero ou com essa espécie, né? A não ser uma descoberta relativamente recente, de 2016, em que foram encontrados 3 esqueletos de Triceratops horridos juntos, né? Pelo estudo que fizeram desses esqueletos, não eram adultos, eram jovens, né? Mas isso fez com que o pessoal fizesse uma revisão dessa questão do hábito gregário, né? Do hábito de grupo, formando uma horda ali desses herbívoros gigantes.
Então o que o pessoal passou a considerar? Bom, ao que tudo indica, os adultos eles não eram gregários, eles viviam, né, isolados, individualmente, cada um para o seu lado. Agora, os jovens, pode ser que eles tenham sido, sim, gregários, ou pelo menos até um determinado estágio da vida, justamente por causa desse achado, né? E o que o hábito gregário traria ali de benefício para eles? Bom, eles, especialmente o fato deles poderem se defender, né? Não que eles vivessem sempre de 3 em 3, como foi o achado, mas se houvesse a possibilidade de formar um grupo maior, como a gente vê hoje em dia com elefantes, né, que vivem em grupos, ali em famílias, onde a fêmea ela é a matriarca, é a chefe do grupo. Então, quando tem algum ataque, alguma ameaça, eles tomam ali uma posição, um posicionamento para defender os filhotes, os mais jovens, os mais debilitados, que ficam no meio e os mais vigorosos ficam ao redor, né? Então viver em bando, viver em grupo teria esse aspecto de vantagem para se proteger dos predadores, não é verdade? Então aí resta ainda muita coisa a ser esclarecida a respeito do Triceratops, mas ao que tudo indica, pode ser que esse hábito eles tenham desenvolvido sim. Bom, já que estamos falando aqui de hábitos do Triceratops, então eu vou aproveitar e vou colocar aqui uma pergunta de um inscrito aí do canal que mandou para mim um e-mail com uma pergunta justamente sobre hábito do Triceratops, só que é um hábito diferente desse que eu falei agora. Então deixa eu ler aqui o e-mail dele ou dela, deixa eu ver. Foi um e-mail enviado por Cíntia Rios, de Águas Claras, na Amazônia. No Amazonas, né, no caso. Existem pistas de que o Triceratops servia de alimento para algum dinossauro? Essa é a pergunta então da Cíntia. Bom, muito legal, Cíntia, a sua pergunta, porque assim, o Triceratops ele viveu num momento muito especial, né? Um momento em que outros importantes dinossauros que a gente conhece também viveram, né? E realmente existem pistas de que isso aconteceu, tá? Bom, para falar disso, eu vou introduzir então o assunto relacionado ao chifre, né? Para que servia o chifre? Qual hábito está relacionado com o chifre desse animal? Afinal de contas, ele tinha 3 chifres na cabeça, então deveria ter uma importância muito grande para ele, não é verdade? Bom, os chifres, ao que tudo indica, eram usados como defesa, né, contra predadores e também ali talvez em disputas contra animais da mesma espécie. Então uma disputa territorial entre 2 machos, por exemplo, o chifre era uma arma muito eficiente, né? E justamente respondendo ali a pergunta da Cíntia, a gente sabe que provavelmente o Triceratops servia de alimento para o Tyrannosaurus Rex, né? Ah, Luiz, mas como é que você sabe disso? Tinha alguma foto, algum vídeo da época? Logicamente que não, né? Nenhuma máquina do tempo para a gente ir lá e voltar também não tem ainda. Mas é assim, existem algumas evidências que mostram que isso aí pode ter acontecido. Então vamos a essas evidências. Primeira, Triceratops viveu juntamente com Tiranossauro Rex. Então ao mesmo tempo, né? Que é importante, mas sobretudo no mesmo lugar. Então se você ainda não assistiu, aproveita, assista os vídeos do Tiranossauro Rex, que nós já temos aqui no canal, que você vai ver isso lá. Ambos os dinossauros, né, viveram na América do Norte, lá no finalzinho do período Cretáceo. Então, realmente, eles conviveram. E a caçada, né, do Tyrannosaurus Rex atrás do Triceratops provavelmente aconteceu. Aí entram outras evidências. Então há evidências de fósseis, já foram encontrados, por exemplo, chifres de Triceratops que tinham ali marcas, como que cicatrizes, né, de mordidas de algum outro animal, né? E aí, fazendo os testes, fazendo as pesquisas, os especialistas chegaram à conclusão que poderiam ser, né, marcas feitas pelos dentes do Tyrannosaurus Rex. Tá? Então, essa evidência é uma evidência científica, está publicado, está tudo direitinho, não é um mero achismo, tá legal? E tem uma curiosidade também sobre esse fóssil em específico, que mostrou que o chifre ele havia se curado daquela mordida.
né? Então ele foi bastante danificado, né? Eu falei agora há pouco, o chifre ele é osso, né? Tem a cobertura externa ali, então ele foi danificado pela mordida, mas, ao que tudo indica, não foi isso, ou não foi essa a causa da morte do Triceratops, né? Porque ali havia marcas de que houve uma recuperação do osso após a mordida, mostrando que ele não morreu naquele momento, né? Então isso daí é uma prova bastante importante. E outra prova que a gente tem é de marcas de mordida também, só que no osso do escudo. Então lá do prolongamento do crânio também existem marcas ali de mordidas e tudo leva a crer que tenha sido também causadas pelo Tyrannosaurus Rex. Bom, e já que a gente está falando do escudo, então existem outras informações que não estão ligadas aí à predação, né, por algum outro dinossauro, mas também dizem respeito à utilidade, à utilização do escudo pelo dinossauro. Então é o seguinte, foram encontrados alguns fósseis que tinham marcas de perfuração no escudo, né? E quando foram averiguar o que poderia ter causado aquilo, chegaram à conclusão de que poderia ter sido feito pelo chifre de outro Triceratops. Então mostrando ali, ou sugerindo, né, que eles realmente brigavam por território, por algum recurso do ambiente e entravam em grandes batalhas, né, e se ferindo gravemente também com aqueles enormes chifres, né? Então provavelmente isso realmente aconteceu, tá? E aí outros estudos vieram mostrando também outras características do escudo. Então, por exemplo, houve estudos que mostraram que o escudo ele ia aumentando de tamanho conforme o animal ia ficando mais velho. Então isso daí sugeriu aos especialistas que talvez o escudo fosse usado também como um atrativo, uma maneira de comunicação ali na hora da reprodução. Então uma maneira dos machos atraírem as fêmeas. Aí a gente não sabe se era só o tamanho, se existia alguma mudança de coloração ali, né? Porque a coloração está na pele e a pele não se preserva, ou pelo menos não ficou preservada nos fósseis encontrados. Então isso a gente não vai saber. Mas é uma pista interessante, né, que pode levar a gente nesse caminho aí da comunicação. E até também, se fosse o caso de ser usado na comunicação, poderia servir para identificar membros do mesmo grupo ou da mesma espécie, entre outros dinossauros ceratopsídeos, se fosse o caso, né? Mas seria algum tipo de comunicação entre eles, esse escudo, né? Aí a gente poderia pensar em cores, em padrões de cores diferentes. Seria uma coisa bem legal da gente conseguir ver, né, nesse tipo de dinossauro. E ainda acho que as últimas informações sobre escudo que eu consegui recuperar foi de que talvez essa parte do crânio servisse como um tipo de radiador, né? Então seria um local do corpo em que eles usariam para o equilíbrio da temperatura, então para ou perder calor ou então absorver mais calor através daquela região, né? Há marcas no osso e nas reconstituições que foram feitas de que era uma região com muitos vasos sanguíneos. Então isso daí também já acontece em outros dinossauros, em placas, por exemplo, de estegossauros, que os especialistas desconfiam que servia também para a regulação térmica, né? Então, se eles precisavam se aquecer mais rapidamente, eles colocavam esse escudo, falando do Triceratops especificamente, ficariam numa posição em relação ao Sol, que o Sol bateria direto nesse escudo e aqueceria o corpo mais rapidamente. Se eles precisassem resfriar o corpo, então eles iriam para um lugar mais sombreado ou não deixariam bater sol nesse escudo e aí o corpo ele resfriaria mais rapidamente. Bom, para fechar então o vídeo, eu vou falar do grupo ao qual pertenciam os Triceratops, né? Então vou falar da infraordem Ceratopsia, que é um grupo muito importante aí dentro dos dinossauros, especialmente do grupo dos Ornithischia. É uma infraordem bastante antiga também, ela é praticamente do começo do período Cretáceo, lá cerca de 140 milhões de anos atrás, e ela existiu até a extinção total dos dinossauros, né? E esse grupo começou com dinossauros também herbívoros, só que ali havia uma divisão, havia alguns que eram bípedes, né, como por exemplo o Psittacossauro,
E havia outros que eram quadrúpedes, como os Protoceratops. Então, embora esses dois que eu mencionei pertencessem a grupos diferentes, todos eles eram dessa infraordem Ceratopsia, né, no caso. Então, esse foi um grupo muito importante, que depois que ele começou, aos poucos, então, ele foi se diversificando, de maneira que lá por volta dos 100 milhões de anos, já houve uma grande diversificação, uma forte diversificação, e aí começaram a aparecer outros dinossauros mais ou menos com o mesmo desenho, né? Então eram herbívoros, eram quadrúpedes, começavam a ter a cabeça com aquele escudo, ou um esboço, um rascunho ali daquele escudo, só que nem todos eles tinham chifres, né? Então essa não é uma característica generalizada para os ceratopsianos. Mas sim, os chifres vão ser encontrados num grupo menor, né, que é o grupo ao qual pertence ali o Triceratops. Então, como exemplo disso que eu estou falando, é o próprio grupo, né, dos Protoceratops, que é a família Protoceratopsidae. Ela possuía ali pequenos escudos ali no final do crânio, não tinha os chifres, né? E esses escudos, além de serem pequenos, alguns deles tinham até aberturas, não eram totalmente fechados, né? Placas de ossos totalmente fechadas. Então, essa característica ela é bem variável dentro do grupo, né? Agora, falando especificamente sobre o grupo ali mais restrito ao qual pertencia o Triceratops, então a gente entra na família Ceratopsidae. Aí a gente já vai encontrar dinossauros muito mais parecidos com o Triceratops, nos quais a gente encontra chifres, encontra grandes escudos, né? Mas aí a gente precisa tomar um grande cuidado, porque é assim, às vezes a gente vê desenhos, documentários, ilustrações, brinquedos, livros, em que tem lá representado um dinossauro com essas características, com alguns chifres na cabeça, um escudo, você olha e fala, um Triceratops. Mas não, cuidado, porque dentro dessa família Ceratopsidae, você tinha muitos tipos diferentes de dinossauros que viveram ali ao longo do Cretáceo, né, do período Cretáceo, e o Triceratops mesmo é ali do último pedacinho, os últimos 3 milhões de anos do período Cretáceo. Então, anteriores ao Triceratops, existiram muitos tipos de ceratopsídeos diferentes. E aí, o que eles tinham de diferença em relação ao Triceratops? Bom, eram escudos com formatos e tamanhos diferentes, eram espinhos, no caso, espalhados ali pelo escudo, também com formatos e número, quantidade e tamanhos diferentes. Os próprios chifres, né? Os chifres eles podiam existir, mas não eram nos mesmos lugares que o Triceratops, nem tinham os mesmos tamanhos, nem tinham os mesmos formatos. Então precisamos tomar muito cuidado com esses dinossauros, né, parecidos aí com o Triceratops. Então, 2 exemplos de dinossauros parecidos com o Triceratops que são bastante comuns, bastante conhecidos, a gente tem o Casmosaurus e o Styracosaurus. Então são ali, né, um pouco mais antigos do que o Triceratops, mas tinham aquele jeitão que a gente viu aqui no vídeo de hoje, com aquelas características bastante peculiares desse grupo de dinossauros, tá bom? Bom, é isso aí, o vídeo de hoje vai chegando ao final, né? Mas antes, eu já vou avisando você que se você gostou do assunto, se você gostou do vídeo de hoje, logo logo vai sair um vídeo do Triceratops a mais, então aquela nossa playlist que discute ali alguns detalhes, alguma coisa mais específica, mais científica, digamos assim, a respeito do dinossauro. Eu encontrei ali na minha pesquisa vários artigos científicos recentes, vários estudos novos aí, inovadores, que abordam alguns aspectos que eu não falei no vídeo de hoje, mas que eu vou falar no vídeo a mais, Triceratops a mais, a nossa playlist dedicada a esses detalhes mais específicos de cada tipo de dinossauro, tá bom? Bom, então é isso. Antes de terminar de vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, para você também fazer comentários,
compartilhar esse vídeo e não esquecer de apertar o sininho das notificações para ser lembrado do vídeo do Triceratops a mais e dos outros vídeos que a Dinosfera lançar no futuro, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje acabou. Valeu!